Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Muito feliz de estar com vocês. Fernando, áudio, som, imagem, como está? Por favor, me dê um feedback. Fabiana P. Cruz, seja bem-vinda para nosso programa Nortear Educação Financeira de número 32. A gente já está ao vivo, esperando o convidado chegar. Lucélia Moscon, obrigado pela audiência. Hoje, programa Nortear Educação Financeira de número 32. Espero contar com vocês sempre. Cleberson Felipe. Oi, Washington, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Programa Nortear Educação Financeira. Silvia Matiello. Lucélia. Dorival Caldeira chegando. Alexandre Damasceno, nosso convidado também aqui com a gente. Chegando aqui. Vou chamar ele aqui na nossa sala. Dá boa noite, pessoal. Vamos dar boa noite pro Bernardo aqui. Olá, olá. Andréia entrou também, minha esposa. Olá, Alexandre Damasceno, querido amigo. Boa noite. Tudo bom, Cleito? Tudo bom? Boa noite. Fazendo Boa a nossa noite, conexão. Tá ouvindo bem? Como tá a imagem? muito bem. Tá excelente. Está me escutando bem? Tá tudo jóia, tá tudo bom. Pessoal, vamos curtir. Oi, Diego. Oi, Aretusa. Oi, pessoal que tá chegando aí. Vamos dar aquela curtida, aqueles likezinhos para dar uma força aqui pros amigos. Não é verdade, ô Alexandre? Isso. Olha, entrou a Vamos. Cleo, olha a Aretusa, Pessoal, gente boa demais, né, Carla. meu caro? A Isso. Carla de Lima é conhecida. Quem for conhecido seu, pode ir falando aí. Eu quero conhecer esse pessoal. Isso é bacana vocês estarem aqui com a gente. Isso. Clebson Felipe, nosso A querido, Cleo é. nosso Felipe, nosso querido Fernando também está aí pela compreender. Gente, estou muito feliz nessa conexão. São Paulo, Belém do Pará, falando com um mestre, uma pessoa que eu admiro bastante no trabalho de educação financeira. Nos últimos 4 meses tenho acompanhado bastante a vida do nosso querido Alexandre Damasceno. Vou te apresentar, tá, Alexandre? Pode Alexandre ser, bacana, Damasceno, obrigado. mestre em educação, doutor no ensino de ciências e matemática, professor da Universidade Federal do Pará e coordenador do GEFAM, Grupo de Educação Financeira da Amazônia. Autor de vários livros para crianças e jovens e adultos. Hoje nós vamos falar um tema muito bacana, que é os desafios da educação financeira na Amazônia. É isso mesmo? Isso. Falar um pouquinho, né, do que a gente tem como perspectiva e como a gente faz um trabalho aqui em Belém do Pará. Me conta um pouco da tua história, me fala uma coisa. É uma pergunta que a gente faz para todo mundo enquanto eu estou colocando aqui a, o tema, né, para o pessoal acompanhar a gente, Alexandre. Me fala como que a educação Sério. financeira chega na tua vida. Como hoje você é uma pessoa de sucesso na educação financeira, um professor mestre, inclusive, mas teve um momento que a educação financeira chega na sua vida. Quando que foi? De que forma? Você pode compartilhar com o pessoal? Lógico. Então, assim, eu dividi em dois momentos. Um Por que eu favor. digo que foi intuitivamente, né? Certo? Tá cortando? Tá. E o outro foi Eu, sistematicamente. Então, intuitivamente foi aquele que praticamente eu aprendi com meus pais, né? Foi aquele que meus pais me deram essa direção da educação financeira. Por que eu te falo isso, né? Por exemplo, desde cedo, com 11 anos, 10, 11 anos, meus pais, deram mesada. E eles perfeito. deram, por exemplo, o papai, eles fizeram, por exemplo, como eu pegava 4 ônibus para ir para a escola, a partir dos 10 anos, ele dava o dinheiro do mês do ônibus. Então, o que isso depois eu fui refletir, o quanto me ensinou ter um aprendizado
poder saber guardar, economizar, inclusive, de um desses ônibus, eu economizava andando, às vezes, para economizar 2 ônibus, né? Me ensinou a entender como lidar com dinheiro cedo, né? Então, o que eu digo foi intuitivamente. Tanto que com 11 anos eu tive a minha primeira letra de câmbio, que Que foi uma legal! espécie de um troféu. 11 anos. Eu lembro que foi uma espécie de troféu e a família toda parabenizou. Então, eu aprendi a guardar. Foi uma letra de câmbio que eu tive que esperar 1 ano para poder pegar o dinheiro reajustado, né? Então, eu digo que esse foi o primeiro momento. O segundo momento que foi em 2013, que foi o sistematicamente, né? Eu digo que foi quando eu aprendi a educação financeira estudando de forma sistemática. Ele iniciou em 2013 com curso no Banco Central e em 2014 nós criamos o GFAM dentro da universidade, né? Quando eu estava chegando no curso de economia, que eu fazia parte da licenciatura no campus de Abaetetuba, aí eu fui chamado para dar aula no curso de economia em Belém, aí eu fui convidado para esse curso, e de lá a gente começou a capitanear as pessoas que faziam o trabalho de forma esporádica. Tinha o professor Gilberto ali, a professora Celina, outros professores que davam palestra de educação financeira, de por que a gente não montar um grupo e unir isso daí. Então, a partir de 2014, nós criamos um projeto de extensão, com o professor Gilberto na coordenação e eu como vice, e ficamos como criando o grupo de educação financeira para fazer esse trabalho. Inicialmente, a gente começou com o processo de trabalhar finanças pessoais, aí depois foi desdobrando e a gente vai conversando para entender melhor. Você é de Belém do Pará mesmo? Isso, sou de Belém do Pará. Eu Me diz sou... uma coisa, eu sempre faço umas brincadeiras meia besta, mas qual é a camisa mais bonita do futebol paraense? Rapaz, é uma confusão aqui. Eu sou paysandu, sabe? Então, deixa eu te falar, eu acho a camisa lindíssima. Eu adoro futebol, eu adoro a camisa do Paysandu. É uma brincadeira pro Ah, pessoal conhecer aí, que às vezes a gente isso. conhece o mundo afora pelo futebol, né? Então, pronto, quando tu vieres aqui, eu vou te dar a camisa do paysandu, certo? Muito bom, muito bom. Espero a gente vir aí para fazer um trabalho de educação financeira. Deixa eu te falar uma Com coisa, certeza. a educação financeira surgiu na sua vida assim. Agora, para quem está aqui falando com a gente, eu tenho vários amigos. Pessoal, o professor Éder, Tinho, você sabe quem é o Tinho agora, né? Tinho é Tinho. Ademilson. Grande Ademilson. Tinho, rapaz, É, é o nosso amigo a gente não chama pelo nome, amigo a gente chama pelo singelo apelido. Tinho, da educação financeira, meu amigo. Eu tenho uma muito. vontade de conhecer esse rapaz aí, pessoalmente. Não sei E olha, porquê, mas tem entrou que. A Laura do Banco Central, é gente finíssima, é nossa parceira fiel, viu? É da educação financeira, Laura? Também. A gente está Laura, puxando, ela faz o trabalho, ela é um trabalho de apoio que ela diz que ela não é, mas a gente fala que ela é do Educação Financeira. Laura, queremos você aqui no programa Nortear Educação Financeira, representando o nosso norte aí. Vamos lá. Tem também o Você Fábio, né? pode falando, professor, na boa. Não, tem o Fábio do Banco Central, o professor Edilson, que são as pessoas fantásticas, que fazem parte do grupo daqui de Belém, do Banco Central, tá? Manda um abraço para eles. Legal. Hoje eu tenho um assistente aqui comigo, tá vendo? Dá um alô pro Olha só, pessoal. Olha só. tudo bom, Hoje eu tô com um moço? assistente de palco. Daqui a pouco ele volta mais. De vez Bacana. em quando, daqui a pouco ele vai ter umas aparições aí. Vamos Ah, brincar. Quem joia isso. contar, conta as aparições dele. Vamos fazer alguma promoção com isso aí. Ô, me diz uma coisa. O que é o GFAN, né? O que é o GFAN? Explica pro pessoal. E aí também vieram algumas perguntas para mim, meu caro Alexandre. Quando eu coloquei aqui os desafios da educação financeira na Amazônia, e aí eu falei que o convidado era de Belém do Pará. Eu quero que você explique isso Certo. também. O que é o GFAN e por que a gente colocou esse tema, os desafios da educação financeira na Amazônia? É muito pertinente, muito interessante essa pergunta. Primeiro, né, o GFAM, a gente teve a proposta que, quando a gente começou a fazer o trabalho de educação financeira, a gente sabe que existe uma desproporcionalidade econômica, social entre Sul e Sudeste e o Norte e o Nordeste no Brasil, né? Então, a nossa região, ela tem uma dimensão muito grande
por ter uma dimensão muito grande, ela tem também a diversidade cultural muito grande. E nisso, a gente concentra, por exemplo, povos tradicionais, a gente concentra também a floresta, que é o grande chamatriz. Nós temos, em aspecto negativo, o IDH na região norte é muito ruim, o problema social, o problema de violência também no campo, por exemplo, ele é problemático. O problema até da distribuição de renda, a gente já verifica também que é ruim. Então, nessa relação, a gente vem acompanhando e a gente teve o Despertar, o GEFAM, né, que aí é o Grupo de Educação Financeira da Amazônia. Foi muita pretensão nossa de colocar a Amazônia, porque a Amazônia é algo, um mundo que a gente fala. É um marco, né, do norte, digamos assim, isso, né? Posso falar assim? Pode. E ela tem a nuance que hoje todo mundo olha para ela. Tanto que o GEFAM é um símbolo que é uma formiguinha carregando uma folha. Por quê? Porque o trabalho que a gente iniciou de forma tão pequena, que a gente disse, vem-se embora ser essa formiguinha, para a gente começar a espalhar essa relação de educação financeira, pelo menos aqui no nosso município, depois expandir para o Estado, quem sabe a gente extrapolar, que como nós temos aqui o nosso Ademilson, que nós conseguimos fazer ele entrar no grupo, nosso convidado de honra de outro estado da Bahia, Alstinho, né? E aí, essa relação, quando tu perguntas, né, como fazer essa educação financeira na Amazônia, ela nos pregou o desafio do seguinte aspecto: a gente tinha no início, a gente pensava somente em fazer um trabalho de finanças pessoais e de atendimento. Aí, na relação, a gente foi percebendo que na própria universidade, por exemplo, a Universidade da Terceira Idade, a Unitec, que faz parte do Instituto, convidou a gente para fazer um trabalho de educação financeira para os idosos. E aí nós tivemos as parcerias com o Banco Central, que foi desde o início e até hoje nós temos essa parceria. Nós temos uma parceria também com a CVM, nós temos um amigo lá, o Júlio, o Vasco, que nos ajuda bastante nesse trabalho. Nós temos uma parceria com o Conselho Regional de Economia do Estado do Pará, né, que também sempre nos apoiou. Temos a parceria com a Defensoria, que é algo fantástico, porque tem que ter um trabalho lá, com o Ministério Público, com o PROCON, e nós temos fora os outros. Então, essa relação a gente foi construindo com um trabalho de formiguinha. E aí, quando a gente foi vendo, a gente tinha uma demanda para criança, a gente tinha uma demanda para jovem, a gente tinha uma demanda, por exemplo, para as aldeias indígenas, foi o trabalho em 2015, quando a gente iniciou. Quando nós vimos, nós tínhamos uma demanda para os quilombolas, para o ribeirinho, para as pessoas que tinham renda alta e pessoas que praticamente não tinham renda. Então, esses desafios eles foram aparecendo para a gente e a gente foi entendendo que a gente precisava, por exemplo, de uma equipe multidisciplinar. Foi quando a gente agregou o pessoal da área de contabilidade, do serviço social, da pedagogia, do pessoal da economia, a gente quer no próprio curso, da administração, e aí matemático, nós temos muitos professores de matemática. Eu estou vendo aqui alguns professores de matemática chegando mesmo, adentrando o nosso programa hoje. E aí, nessa situação, a gente foi vendo que a dimensão, não somente do GEFAM, mas da própria expansão da educação financeira, ela precisava dessa necessidade de a gente construir algo. E uma coisa muito importante, a gente tem um apoio muito grande da nossa faculdade. Eu dou um abraço para todos os professores da faculdade, eles abraçaram a causa e eles colocam a gente sempre como referência. Nós temos um instituto também e a própria universidade, né? Eu digo assim que a gente conseguiu mostrar da necessidade e a potencialidade que nós temos. Hoje, a gente tem um processo não tão positivo em relação à própria universidade, parece que ela não consegue mostrar. E o GEFAM, ele consegue fazer isso daí. Então, isso é importante porque a gente mostra para as pessoas a importância que a universidade tem, que entra justamente naquela pergunta sobre como tu começaste a fazer educação financeira, estudando, fazendo trabalho, tanto que o meu doutorado foi na linha de educação financeira, para criança, o ensino para criança. Para criança. Que bacana, que bacana. Ô, mestre, vou fazer uma primeira pergunta do professor Éder Luiz, que te manda um abraço. Obrigado, Éder. Qual é a principal dificuldade em promover a educação financeira fora do grande centro comercial como o Sudeste e Sul?
E eu quero colocar junto com essa pergunta, você me falou de vários perfis aí de educação financeira. E aí Sério. você acredita que educação financeira realmente é para todos dentro da tua Ela cidade? tem que ser. Porque, assim, teve uma vez que quando a gente começou a fazer o trabalho de educação financeira, principalmente para criança, nós fomos numa secretaria que a gente foi divulgar o nosso material e foi propor a possibilidade de a gente fazer um trabalho com criança, né? Então, aí, o que a gente viu? A gente viu, por exemplo, que uma pergunta que me chamou a atenção, que a secretária, uma das diretoras de ensino, chegou e perguntou e disse: mas a criança no nosso município, que é tão pobre, ela vai saber trabalhar com a educação financeira? Eu disse: vai, e ela deve. Por quê? Porque ela tá num mundo que a economia no qual ela foi direcionada no momento desse método quantitativo, né, quando a gente utiliza muita matemática, então é um ponto que a gente diz. E a outra, a relação social, ela também tem uma relação com o dinheiro. Não tem como. Eu digo, essa criança, quando entra na escola, ela tem lá o bombonzeiro que está oferecendo as coisas para ela. Ela tem uma cantina. Então, não tem como a gente não ensinar para essa criança. Então, que mundo? Na própria internet, quando ela vai para o Google, ela está vendo ali toda a questão de valor. Eu vou dar só um exemplo. A minha sobrinha, agora, na semana passada, do Rio de Janeiro, que eu vou dar um beijão para ela, que é a Alice, ela conversando que ela queria mostrar para a gente no vídeo um brinquedo. Aí ela disse: olha que o papai comprou. 3 anos. E ela disse: e o melhor que ele comprou com 10% de desconto. Então, eu achei Que aquilo legal. tão interessante que na Bom, cabecinha dela, talvez ela não entenda nem os 10%, qual o cálculo, mas ela entende que aquilo facilitou para ajudar ela a ter um brinquedo. Então, uma outra coisa que a gente não tem que entender educação financeira somente com dinheiro. A gente tem que entender todas as nuances que estão ali, o consumo, a gente tem que entender trabalhar o tempo com a criança, a gente tem que muito bom. entender que existem outras relações. Então, se a gente fechar a educação financeira só com dinheiro, isso é um problema muito sério que eu vejo que a gente tem que ter esse cuidado com a educação financeira. E a pergunta do professor Éder Isso, da educação financeira no sul-sudeste, vamos colocar assim que como que é trabalhar fora? O Tinho, que a gente está sempre falando aí, ele trouxe uma isso, realidade para mim que repercute até hoje. São 32 programas hoje, professor Alexandre. Foi uma honra estar fazendo um programa de número 32. E já a gente teve um programa com o Tinho, que é o nosso querido Ademilson Barreto, que ele trouxe a Ademilson, realidade a realidade da educação financeira lá dos pescadores da Bahia. Achei formidável. E aí, como que é aí no Belém do Pará? e, Qual é a e dificuldade? Qual é a a realidade? dificuldade. Olha, uma das dificuldades que a gente tem, por exemplo, quando tu dá essa abertura para a gente falar um pouco da educação financeira para o centro-sul do país, isso é uma grande possibilidade de mostrar que a gente faz um trabalho. E a gente faz um trabalho que já tem 7 anos, né? Um trabalho de educação financeira. Sete E é um anos, que trabalho, legal. 7 anos de trabalho de educação financeira. E esses 7 anos, ele nos provocou, dizendo bem assim: olha, tu tens que meter a cara, tu tem que fazer essa parceria, como a gente está agora aqui, está conhecendo o professor, a gente conheceu a professora Vera Rita, nós conhecemos a professora Aretusa, por exemplo, conhecemos o Júlio lá da CVM, conhecemos outros professores de fora, é, é, que faz pensar que a educação financeira também tem que chegar aqui, para cá, né? Que no Centro-Sul, ela tem a grande vantagem que a questão econômica, ela faz a coisa facilitar nesse aspecto. Então, por exemplo, nós temos o Evandro, que já foi aí, já conversaste com ele, né? E que trabalha no Multiplicando o Sonho. E com isso a gente tem uma parceria que a gente está fazendo agora com a Harry, que a gente vai trabalhar com as reservas extrativistas. Nós tivemos a possibilidade, por exemplo, de trabalhar com os indígenas. É um desafio muito grande. E nisso, no doutorado, eu tive a vantagem de fazer um estudo, por exemplo, sobre economia antropológica. E lá eu fui entender que existe uma economia além desse método quantitativo. Me ajudou muito. O meu próprio mestrado, que foi em etnomatemática, quando a gente dá um olhar antropológico para a matemática, a gente também tem que dar um olhar antropológico nessas relações de finanças. Por exemplo, um desafio que eu tive, por exemplo, num município aqui próximo de Belém, a 120 quilômetros,
quando eu fui preparar todo um trabalho de finanças pessoais para aquelas pessoas que era bem necessitada mesmo, no meio ele chegou e disse bem assim, professor, o senhor tem que botar a gente na nossa realidade. Aí eu disse, desculpa, mas a realidade que eu estou colocando é que é um salário mínimo. Ele disse bem assim, não, a nossa realidade, eu disse, então eu queria saber a realidade de vocês para a gente tentar reajustar isso daqui. Pessoal, nossa realidade é de Bolsa Família, R$ 147. Então eu fiquei entendendo que eu digo bem assim, como é que uma pessoa sobrevive? Eu disse, então a dívida de vocês, nossa dívida, por exemplo, R$ 90 de aluguel, R$ 20 na mercearia, 15 para o vizinho, 10 para o churrasquinho. Então, isso nos faz entender e até começar a olhar uma educação financeira para as pessoas que praticamente sobrevivem, elas não vivem. Eu digo, elas não conseguem, elas não vivem, elas sobrevivem. Porque elas têm que se virar além desses 140. Como é que a gente reclama? Às vezes falta o dinheiro para a gente, essas pessoas conseguem com R$ 147. Então, isso é um desafio que a gente tem que entender, que existem pessoas que praticamente não têm nada, né? Conversando com alguns flanelinhas, eles dizem assim, olha, a gente tem R$ 20, R$ 15 por dia que a gente tem, e eles já almoçam, jantam, e se eles faltarem aquilo, vai faltar comida para eles. Né? Uma outra situação que a gente fez, eu orientei um TCC sobre os trabalhos informais dentro da universidade. Nós fizemos um trabalho de campo entrevistando um bombonzeiro. O que é um bombonzeiro? Eu ia te perguntar isso agora. O bombonzeiro é aquele que vende bombons, que vende pipoca na frente do instituto, na sala de aula, né? E nas escolas e tudo. Tá? Que vende bala, por exemplo, né? A gente chama de bombonzeiro aqui. Não, tá? Bom sim saber, então, né? É isso que é gostoso, né, professor? A gente aprender a cultura local, né? Que bacana. Isso. Então, nessa pesquisa, né, que essa aluna fez, ela, quando fez essa pesquisa, nós identificamos, por exemplo, lá, o quanto essa pessoa, esse bombonzeiro, ele recebeu da mãe dele, aquele local ali para trabalhar, ele consegue sustentar uma família de 2 filhos, e aí o filho dele já está também já começando a trabalhar, mas ele tem um problema muito sério. Ele tem um problema de não de conseguir guardar recurso e não ser institucionalizado formalmente, por exemplo, para pensar em termos de saúde, se caso tiver um acidente, se caso tiver que sofrer uma doença, ele sair dali. Por quê? Porque aquela renda ali ela passa a ser praticamente diária. E agora, numa pandemia, eu fico imaginando como está a situação dele, né, que praticamente parou a universidade. Então, são essas coisas que a gente tem que começar a olhar a educação financeira para chegar nessas pessoas, para entender como é que ela sobrevive, para a gente relacionar, né? Não é tão fácil assim, porque o modelo que a gente ainda tem de educação financeira, principalmente finanças pessoais, é com um público que já tem uma estabilidade financeira. E a gente também, na própria universidade, quando faz o atendimento, a gente observa que tem servidores que têm dívida, né? E às vezes se complica nessa dívida. Na Defensoria, nós temos o PAC, que é o Programa de Atendimento ao Superendividado. Lá está sendo uma escola para a gente. Nós estamos com uma parceria. É uma grande escola para a gente. Que a gente faz o atendimento para as pessoas junto com os defensores. Então, o doutor Cássio, que eu queria mandar um grande abraço para ele, a Rafa, que está aí, a Fernanda, que são os que coordenam no GEFAM. Nós temos no GEFAM 4 pontos que a gente dividiu em grupos, que é o grupo educacional, o grupo de atendimento, o grupo de investimento com a Liga, que é um aluno que, inclusive, faz esse trabalho lá, e nós temos o grupo também da mídia, e ainda temos o secretariado, mas os grupos que atuam são esses 4, né? A Mara fica no educacional, a Fernanda no atendimento, o Malché na Liga, e nós temos o Xavier, que fica na parte da mídia. Então, nós temos um apoio e são pessoas todas voluntárias, sabe? Então, a vantagem que nós temos no GEFAM é esse voluntariado. E a formação deles, só uma curiosidade, você falou de equipe multidisciplinares, esse assunto sempre me traz. E esse pessoal tem formações distintas, você é professor de matemática e esses Sim. voluntários, quais são as formações, mais ou menos? Nós temos economista, né, nós estamos dando curso, né, economista. Nós temos aluno da economia, né, que agora a gente vai ter que buscar de novo esses alunos. Nós temos professores de matemática,
nós temos contadores, nós temos pessoal da administração, administrador, nós temos também assistente social, pedagogo, e agora a gente está vendo a necessidade no psicólogo, por exemplo. Pessoal de direito, nós tivemos um aluno, e o de direito nós temos o doutor Frederico no Ministério Público, a doutora Joana e o doutor César são fantásticos, a gente faz um trabalho com ele no Ministério Público. O doutor Cássio, nós temos uma parceria também com uma faculdade particular aqui em Belém, que é a CESUPA, com o doutor Felipe, que ele, inclusive, tem a Liga do Consumidor, né, no qual a gente está fazendo um trabalho, a gente faz um trabalho muito bacana. Nós estamos também estreitando com a OAB. Então, essa relação aí, a gente foi entendendo que a gente precisa, por exemplo, dessas cabeças do conhecimento estarem junto com a gente. A gente fez uma resposta para você. Eu quero esse pessoal aqui, tá bom? Perfeito, eu vou fazer o convite. Você fala, cada um vai contribuir. Ah, mas eu sou assistente social e contribuo com a educação financeira. Vai vir contribuir. Quem pode conversar, o espaço vai estar aberto, tá bom? Perfeito, muito obrigado. E aí, por exemplo, talvez surja até a pergunta, né? Como é que esse assistente social vai ajudar na educação financeira? Então, quando a gente faz o primeiro, naquele exemplo que eu falei, de uma pessoa que com R$147, ela está lá, ela é muito vulnerável para entrar em dívida, né? Então, essa vulnerabilidade, no momento quando a gente chega numa defensoria, por exemplo, pessoas que geralmente a gente atende muitos aposentados na defensoria, aí vão dizer, como é que a gente faz um trabalho na defensoria? Na defensoria, a gente começou com o doutor Cássio também idealizando isso, fazendo um trabalho inicialmente de uma planilha financeira, ajudando essas pessoas com finanças, quando faziam reclamações com as instituições financeiras, né, com bancos e tudo. E aí o que eles iam pedir? Eles iam pedir que aquele momento lá, eles estavam com 5, 6 consignados, a gente atendeu gente que até com 13 consignados, né? E aí eles iam lá para tirar um. Para que eles tiravam lá? Olha, defensor, eu estou sendo explorado nisso. Aí o defensor ia lá, tirava. Quando via 3 meses depois, ele voltava já com outro. E quando a gente observava, quando ele ia fazer o pacto para lá, quando ele chegava com a gente, que primeiro ele ia com o defensor e depois ia com a gente, que agora a gente está no PAC 2, voltou, e primeiro ele vai com a gente, depois com o defensor, o que acontecia? A gente fazia toda uma planilha, fazia um acompanhamento com ele e observava que ele, a pactuação da dívida, ele fazia com a pior dívida. Ele tinha que fazer com a melhor, né? Que não existe melhor dívida, mas ele tinha que fazer com a menos problemática. E quando ele levava o defensor, ele estava com... E quando às vezes ele achava que ele estava bem, que ele dizia, eu consegui fazer protelar a dívida, quando ele complicava mais a situação dele. Então, o GEFAN, nessa relação, a gente começou, no primeiro momento, tentar chamar essas pessoas para entender educação financeira, para depois ela tentar pactuar a dívida. E quando a gente observou a ida dela no GEFAN, a gente começou a fazer um acompanhamento para essa pessoa. O GEFAN então, é uma associação? Ou é uma pergunta que surgiu? Não, o GEFAN é um grupo de extensão dentro da universidade. Grupo de extensão, então, nós ok. De extensão. E, paralelamente, a gente faz pesquisa, né? Porque de lá surgiu trabalho de TCC. Nós fizemos esse, por exemplo, da informalidade dentro da universidade, foi um dos trabalhos. Nós fizemos pesquisa sobre educação financeira com o Ribeirinho, aqui na ilha de Cotijuba, próximo da Grande Belém. Fizemos trabalho com a terceira idade, com a Cleo, na especialização que ela teve da EJA. E tivemos trabalho, por exemplo, meu trabalho do doutorado foi educação financeira e ensino da matemática para criança. Então, nessa extensão, a gente está desdobrando para pesquisa também. Então, isso daí é muito válido, sabe? Então, não é uma associação, é um grupo de extensão dentro da universidade. Legal. Você vê como é gostoso a gente tá interagindo, o pessoal aqui das capitais acabam querendo entender esse trabalho de vocês, é muito bacana. Olha, tem algumas perguntas, vamos tentar interagir um pouco com o pessoal para mesclar aqui com as perguntas que a gente tem. O nosso querido Tinho, hoje ele está muito feliz com a tua presença aqui, e aí ele está colocando como trabalhar a educação financeira com esse público que sobrevivem com tão pouco. Boa pergunta.
Isso daí, é uma pergunta mesmo que ela é necessária, porque se a gente for observar, a grande maioria da população, ela ganha, ela sobrevive, que eu digo ganha, é uma baixa renda mesmo, está abaixo da linha da pobreza, né? A quantidade é enorme no Brasil, e aqui na região norte isso se evidencia bastante. Então, como a gente fazer um trabalho? Primeiro, né, a gente entender essas pessoas. A gente tem que entender, partindo delas, dizer assim, como é que vocês conseguem fazer isso? Fazer essa magia de conseguir viver isso, né, nesse aspecto. E para a gente conseguir entender essas pessoas, a gente tem que, por exemplo, uma das propostas que a gente tem, infelizmente, a gente não tem recurso para fazer algo maior, por exemplo, é pesquisa, a gente tem que fazer essa pesquisa, fazer um levantamento. E a outra, a gente tem que começar a se colocar, fazer um olhar, olha, a gente faz isso, manipula o nosso dinheiro dessa forma, a gente faz esse rearranjo para poder viver nesse sentido, observar, e ali a gente começar a fazer a interferência nessa relação. Por exemplo, foi quando eu aprendi lá, de forma tão imediata, dizer bem assim, eu queria que o senhor me desse alguma situação de como é que eu faço para sobreviver nessa renda. Eu disse, é mais fácil vocês me falarem como vocês sobrevivem, né? Por quê? Nossa, Porque a que partir fantástico. desse momento, porque a partir do momento de vocês, eu vou ter que pensar em algo que na minha cabeça é como se eu vivesse fora desse planeta, né? E aí, nesse momento, Tinha, a gente tem que ter o cuidado e também de saber captar isso e a gente criar alternativa utilizando o que a própria ferramenta da educação financeira permite, tipo criar planilhazinhas, né? Tentar buscar planejamento. E eles, é interessante, muitos deles têm o seu caderninho. Então, nesse caderninho, criar a própria sistematização, quando a gente começa falando de sono, né? O que você quer nesse momento? Então, a partir dessa situação, a gente entender como eles vivem, né? Fazer esse estudo, por isso que é importante pesquisa, para a gente poder devolver num formato não já pronto e acabado, mas é um formato que vai revitalizando e ele vai reformulando no decorrer desse processo. Muito bom. Eu digo assim, tá? Professor, Tem que mais aula perguntas? você está dando, hein? Tem pergunta, eu só quero que o pessoal curta também. A gente, que se você tomar uma água, pegar um fôlego, e aí eu vou te fazer mais uma pergunta. Aqui, ó, você vira aí. Opa, é água mesmo? Água de coco? Que tem uns Não, caras é aqui que água aparecem. mesmo. Tem um cara aqui que outro dia apareceu com suco de cevada. Você sabe o que é, Não, né? Deixa eu ter uma pergunta aqui do Fernando. A região mais carente sofreria mais da falta de renda do que do descontrole financeiro? A renda. A renda, por exemplo, eu não vou te dar dados, eu peço até desculpa disso, mas Imagina. a renda, a renda ela é um fator essencial, sabe? Eu digo assim, a gente que tem uma condição confortável, um dinheiro praticamente seguro, eu como servidor público, um dinheiro que todo mês eu posso contar. Então, eu tenho menos chance de me endividar. Agora, essas pessoas no tempo da pandemia, eu tive a oportunidade de dar várias entrevistas, tive a oportunidade de conhecer pessoas no tempo da pandemia e falar um pouquinho. Isso fez com que a gente remetesse, se a gente tivesse um estudo melhor sobre isso, a gente ajudaria mais essas pessoas. E eu sinto que a gente tem a capacidade de ajudar mais. Eu acho que essa força que a educação financeira está ganhando, ela é fundamental. A renda, a baixa renda, ela te coloca, eu não vou dizer que é o ponto essencial, mas ela te coloca para o ponto de vulnerabilidade, de dívida muito grande. Tá entendendo? Então, eu falo com opinião, não é de pesquisa, que a renda é um fator essencial que contribui muito para a gente entrar num endividamento. A partir de quanto o senhor foi terrível agora. A partir de Essa foi quanto complicada. foi complicado. A partir de quanto, Alexandre, a gente combina que não tem formalidade e vê eu me solto Não uma é? dessa. Mas é bacana. A partir de quanto é considerado superendividamento? Pensando, essa é uma pergunta que o Tinho fez, mas pensando aí
na renda do pessoal. O que é um superendividamento aí? Teve um cortezinho, a O partir que de quando é do considerado super, super endividados? super endividado, por exemplo, isso daí ainda tem muitos estudos nesse aspecto, né? É algo muito novo ainda, a literatura muito está jogando, a literatura, ela é uma literatura da área de direito, que ela coloca e fala sobre o superendividado, né? Então, ele geralmente se coloca o superendividado é quando ele ultrapassa um determinado limite, de, por exemplo, do consignado, né? Tem literatura que diz, quando ele ultrapassa a quantidade de consignado, quando ele ultrapassa, por exemplo, mais de 50%, 60% da sua renda. Então, essa relação do superendividado, se a gente for observar, quando a gente comenta isso, é muito interessante que as pessoas, então, já estou superendividado, né? Quando a gente faz palestra que fala sobre superendividado, quando ela vai... Então, é algo que, como eu estava te falando, né? A gente começar a se apropriar, porque a área jurídica é a área que mais estuda e fala sobre o superendividado. Por quê? Porque justamente quando ela dá essa base, essencialmente na questão do trabalho do consignado, né? Que ele já coloca. E já tem palavras aí, tipo nomenclaturas do hiperendividado, né? Que já fala algo muito maior do que o super, né? Tem tanta pergunta aqui, Alexandre. Vamos Pode tentar fazer. dar respostas rápidas aí. Para a gente Isso, tá, tentar beleza. responder o máximo de perguntas, tentar responder o máximo os colegas aqui. Qual é o maior Perfeito. desafio hoje para vocês no GFAM? No GFAM. O nosso maior desafio, eu acho que é um pouco de a gente conseguir recurso. Por que eu te falo isso? A gente vive assim, a gente é muito voluntariado. O voluntariado, ele é fantástico, mas a gente tem um problema, porque no voluntariado a gente cria o capital intelectual e aí o voluntariado, quando ele arruma algo que seja mais atrativo que ele, a gente perde um capital intelectual. E aí esse acúmulo do capital intelectual, a gente não dá prosseguimento, a gente tem que preparar de novo outro voluntariado. Se a gente tivesse um recurso maior que pudesse sustentar, maior não. A gente tem um recurso que é a sala, essa coisa toda. A gente não tem bolsa, por exemplo. Os estudantes vão lá como voluntário também, mas se a gente tivesse, por exemplo, uma renda por fora e segurasse essas pessoas, a gente teria um capital intelectual que pudesse manter essas pessoas e formar mais pessoas, multiplicando, entendeu? Que Então, eu legal. fico com medo porque a gente fica girando nesse aspecto. Então, isso eu acho que é o nosso maior desafio, é conseguir parceiros que agreguem e acreditem, né, como a gente está buscando. Aqui tem a Paty Corene, que ela coloca @Cleiton Schnepper, boa noite, pessoa bacana. Esse é um tipo de coisa que a gente tem que destacar. Quando a pessoa me elogia, a gente tem que destacar. Isso mesmo. Dorival Caldeira, brincadeira, pessoal. Dorival Caldeira, um grande amigo nosso do programa, disse que planejamento, que no caso as pessoas aí que vocês trabalham, fazem planejamento em cima de um quase nada. E é verdade, né? É isso mesmo. E é algo que nos ensina. Por exemplo, porque o que acontece? A gente vai dizer bem assim, poxa, se aquela pessoa consegue, eu também tenho que conseguir. Eu não tenho que inventar desculpa dizer que eu não consigo, né? E também uma coisa que a maior lição que ela dá para a gente é uma lição de humanidade. Professor Alexandre, Que a deixa eu gente falar tem uma que coisa para trabalhar você. Uma coisa que me veio no raciocínio agora, desculpa cortá-lo. Aqui em São Paulo eu trabalhei sempre, o Dorival Caldeira é servidor público municipal aposentado, ele sabe do que eu estou falando. Trabalhei muito tempo aqui com o servidor público municipal e uma categoria que a gente tem aqui é do serviço funerário de São Paulo. E por surpresa, aqueles que mais conseguiam fazer uma reserva financeira era esse público de renda dentro do serviço municipal inferior aos demais e também discriminados que lidam com uma situação que é triste demais, que é a morte, né? Então lidar com a morte e aí não é fácil. eu ficava pensando como que o cara fazia o dinheiro dele render. E uma vez isso me deixou tão grilado que conversando com ele me comentava os bens que ele tinha com aquela renda e tudo mais, e ele também emprestava dinheiro para a chefia dele. É que ver, né? Por exemplo, Você vê que é um milagre. é, é um milagre. E aí por isso que a psicologia econômica ela entra também no processo da educação financeira, né? Que são os comportamentos, né?
E a gente sabe que trabalhar esse comportamento não é algo fácil. Todo mundo me pergunta, Alexandre, e tu? Primeira coisa, ficaste rico com a educação financeira? Eu digo, Boa! a riqueza que a educação financeira está me dando, ninguém vai me dar. Amigos, conhecimento, tá entendendo? E a outra, conseguir me conhecer. Então, essa é a maior riqueza. A financeira é uma consequência. Por exemplo, eu tenho hábitos complicados ainda, que eu estudo, que tento melhorar e tudo. Mas aí, é essa relação, né, que tu estás falando do hábito, né? Tem gente que tem muito dinheiro e ainda continua devendo. Tem gente que tem pouco e continua a ter uma vida saudável. E essa vida financeira saudável, ela influencia na nossa vida enquanto outras situações, a questão própria de saúde. Como nós chegamos a ter situações que a pessoa, antes de chegar lá no parque, ela se meteu na frente de ônibus para querer se matar. Então, é algo que a gente precisa, por exemplo, de um psicólogo, né? Por isso que é a importância dessa relação multidisciplinar. Por quê? Verdade. Porque a questão financeira não é tão fácil de lidar, não. É verdade. Ó, vou tentar ler aqui, porque tá incrível, Alexandre. Um programa incrível. Esse aqui tá memorável. Ó, Obrigado. a Aretusa tá colocando aqui, por isso é fundamental conhecer a realidade onde essas pessoas estão inseridas. Parabéns, então vocês já fazem isso. Tinho coloca que o Brasil é um país de desigualdades sociais gravíssimas e escancaradas, e é verdade. Mestre Dorival Caldeira, meu grande amigo, coloca: Alex, seu trabalho deve ser exaustivo, porque realmente não deve ser fácil. Como pedir nessa região para poupar? Ele está colocando assim que seu trabalho deve ser exaustivo, para as pessoas ganhando aquela média que você estava colocando e ainda você trabalhar educação financeira, porque a gente trabalha educação financeira para as pessoas se reorganizarem e chegar um momento que elas possam poupar, né? Isso. A ideia toda, fundamental, é quando a gente faz, por exemplo, a gente tem o nosso processo metodológico, inicialmente a consultoria, depois a gente gerar uma assessoria para essa pessoa, para ela ter autonomia. Porque, assim, se a gente ficar todo o tempo do lado dessa pessoa, a gente não vai fazer com que ela tenha autonomia e caminhe pelas próprias pernas. E o senhor falou uma coisa que é exaustiva, interessante, né? É o senhor da pergunta, viu? Não é o senhor. Ele fala, já deu um troco. Isso. A relação exaustiva, né? Por exemplo, quando eu me lembro, eu queria dar um abraço para o meu orientador, Messildo, que quando eu entrei na perspectiva de fazer meu doutorado na área de educação financeira, ele já enxergava isso como algo que era futuro, né? E ele disse bem assim: Alexandre, tu queres continuar esse teu trabalho, e tem dois aspectos que tu vais ter que entender. O primeiro, tu vai ser o protagonista na região, dentro da universidade, tudo. A outra, que tu vais ter que buscar e iniciar algo que pouco tem de literatura que está iniciando. Então, eu aceitei esse desafio junto com ele. Ele foi um cara fantástico, me apoiou muito, mandou um abraço muito grande, o professor Messildo. E nessa relação, por exemplo, do cansaço, a grande maioria, por exemplo, todas as minhas idas para as aldeias, para essas comunidades, eu tiro do meu recurso. Por quê? Porque eu acredito. É algo que eu acredito. Então, por exemplo, passagem de avião, passagem de hotel, tudo isso daí, e não foram vários, não foram uma coisa. Foi eu bancando essa relação. Mas ela é um momento assim, de gasto, tu vai dizer, gasto, mas é um planejamento, eu tenho um planejamento para isso. E, ao mesmo tempo, é algo que eu acredito. Então, eu falo de educação financeira em termos de planejamento, em termos de sonho. Então, esse sonho ele tem que ser bem planejado. Então, como eu acredito, mas a exaustão é uma exaustão positiva no sentido dos frutos que a gente vai colhendo. Hoje eu estou falando essas experiências porque eu meti a cara e fui fazendo, junto com vários colegas também dando apoio, tá entendendo? Olha, Bruno, Daniela Godinho, grande amiga, um grande abraço. Tem tanta gente bacana aqui. A Letusa concordando com você.
Tem a Paty Corene, que, poxa, eu tenho uma admiração por essa moça, ela tem acompanhado o nosso trabalho com tanta alegria, e ela está dando aqui uma dica de uma autora psicóloga, né? Angélica Rodrigues, da coleção Crescer e Enriquecer, pauta a Angélica, conscientização na vida financeira dos pequenos. Então, vou tá, repetir, livro já bom a gente anotei. tem que repetir. Tá. Ela está indicando a autora, psicóloga, né? Angélica Angélica Rodrigues, Rodrigues, né? da coleção Crescer e Enriquecer. Pessoal, vamos dar uma Coleção curtida aqui para o professor Alexandre, com aplausos por uma aula como essa. Estão falando que seu trabalho é um trabalho de formiguinha. Digo que já tem minha admiração. Tu tens, como é que Obrigado. você fala aí? Eu achei bacana o jeito que você fala no Pará. Tu, né? É Ah, algo tu bacana. foste, né? É, É, é. E aí, então, o tu, ele te coloca numa intimidade muito grande, né? Às vezes as pessoas, tu já tá querendo ser muito amigo, né? Mas é a nossa forma de falar é assim, né? não, mas é formidável estar trocando ideia com uma pessoa culta e passando a cultura local. Eu acho isso não tem preço. A gente conversou no nosso bate-papo antes do programa, né? É, Obrigado. Laura Tupi está falando que não é orientador, é mentor, né? Não sei, acho que ela está falando a você, está atribuindo isso a A você. Laurinha, a Laurinha. Laurinha é uma pessoa fantástica, sabe? Ela é do Banco Aí vem o Central. Tinho falando, o Tinho às vezes faz elogios aí que a gente fica até com vergonha. Para mim ele faz também, mas eu até tento não ficar envaidecido. Ele também está falando que você é um ser espetacular. E eu concordo com ele, Tinho. Esse menino, sou fã dele. Você sabe disso, né, Alexandre? Já comentamos do E Tinho também. tu já sabe que nós contratamos o Tino já no GFAN, né? Rapaz, conta isso. Vamos lá. Então, o que que acontece? Tino, desculpa, mas eu vou falar, viu, Tino? Então, se ele me permite, o Tinho, nosso primeiro convidado do GFAM fora do estado do Pará. Então, ele aceitou o Salinas da desafio, Margarida, na Bahia. isso, então ele aceitou o desafio, porque como nós estamos no momento remoto, e ele está acompanhando de forma assim, que eu agradeço muito, Tinho, e a gente vai promover com ele também a experiência dele que ele tem lá. E a gente vai, quando terminar isso, a gente vai arrumar um patrocinador que a gente vai querer levar ele lá para Belém e a gente ir lá com ele, lá na Bahia, para a gente ver esse trabalho e fazer um trabalho em conjunto. Tá? A gente tem um grupo aqui de educadores financeiros que a gente se organiza para trocar algumas ideias. Você até participa de um que é o Ativistas da Educação Financeira. E já tem uma ideia aí do Agradeço também. pessoal. Já tem a ideia do pessoal de ir até Salinas da Margarida, né? O pessoal está se organizando para isso. Mas para Ah, fazer então levar pronto. educação financeira, para comer aquele peixe bacana, para tomar aquele suco de cevada, né? Então, Perfeito. o pessoal já está se organizando para isso. Tem que ter planejamento financeiro. Que Organizando desde já, maravilha! né? Exatamente. Olha, acompanhando os amigos e fritando pastel de camarão. Márcio Freitas. Márcio Freitas é do Rio de Janeiro, se eu não me engano, meu amigo que eu conheci hoje. Tamo junto, Gefão. Muito bacana. E o Tinho tá ficando um cara importante, porque o pessoal da. Depois ele vai explicar isso, que isso para mim já é uma coisa também que vai ser muito bom para ele. Ele já tem o apoio da Gefan, o pessoal da Multiplicando Sonhos gostou muito da história dele, e também o pessoal da ONG Bem Gasto, da qual eu faço parte, mando um abraço. Também está interessado na história dele. Então, o homem vai estar capacitado para levar a educação financeira na cidade. Isso é muito bom. E até digo de Mas ele tem, passagem, mas ele tem pode fala falar. para ele que o contrato já foi assinado com o GFAM. Então, pronto. Olha, eu entreguei ele agora. E, Mas, na verdade, grande todo abraço, conhecimento de Edmilson. educação financeira para um menino dedicado como ele, vai ser muito útil. Alexandre, diz uma coisa, você gostou de estar aqui no programa com a gente? Muito, muito, muito. Isso é importante, por exemplo, fazer um elogio para ti que essa capacidade de comunicação, isso ajuda muito para quem está do outro lado. Não é fácil, às vezes, falar. Essa situação que tu permite. E outra coisa, a divulgação, né? Por exemplo, a gente tem um espaço, daí em São Paulo, tu está dando espaço para a gente falar um pouco da educação financeira da Amazônia, falar um pouco do nosso trabalho, do GFAM. E eu queria dar um abraço para a Tainara,
a Maíra da Moeda CID, sabe? Que a gente tem uma parceria aí, a Harry, também o Jonas, que a gente está fechando essa parceria para trabalhar na Resex também, tá? Que Então, bacana. eu digo assim, muito obrigado, Cleito, por essa oportunidade e espero, né, que a gente troque mais experiência, troque mais possibilidade de estar junto nesse sentido da Eu educação tô, eu tô financeira. chegando no momento final do programa, eu queria te pedir uma coisa. Qual o recado final que você deixa para a turma aqui? Então, o recado final que eu falo da educação financeira para as pessoas que forem trabalhar, ter cuidado, né? No sentido de que é essa educação financeira. Como é algo muito novo, é algo que está surgindo, que eu digo ainda está se consolidando, a gente tem que entender que a educação financeira não é para ficar rico, mas é para te dar um bem-estar, né? O Banco Central ele coloca muito bem isso, é te dar um bem-estar financeiro. E o bem-estar financeiro é respeitando o limite, os sonhos de cada um, né? Então, não ter o cuidado ter o cuidado de não ficar prometendo algo que não se pode e também ter pé no chão, entendendo mais essas relações que a gente estabelece com grupos, com as pessoas, sabe? Então, e a educação financeira também, para quem está iniciando, é algo que, eu digo, vale a pena apostar, porque ele te faz crescer enquanto pessoa e te crescer enquanto sentido de relação humana, sabe? Quando alguém chega para dizer assim, era muito obrigado porque a situação que eu estava vivendo financeiramente estava complicado e só o fato de colocarem no papel e dizer o que ela vai fazer, isso ajuda muito, que a gente pensa que não, mas ajuda muito a pessoa a entender a sua própria dívida e ela te agradece que algo que parece tão simples, né? Então, essa coisa que é a educação financeira, eu acredito que ainda vai crescer muito e precisa. Nosso país precisa dessa educação financeira. O pessoal tá dando um oi pro Bernardo. Dá um oi, Bernardo. Olá o Bernardo Olha daqui, aí, tá hoje. e aí, Bernardo? Deixa eu te falar uma coisa, Alexandre. Nos teus livros, os nomes dele, eu quero que você fale. Depois eu vou chamar Fernando. Você vai escutar o comentário de Fernando Ribeiro para você? Você sabe que Fernando Ribeiro comenta aqui, né? Ah, sim, eu vou escutar, é lógico, eu quero ver, eu Tem que quero saber escutar o que que isso daí é aconteceu, né? fundamental. Ah, eu, né, Seus, eu seus acho livros. muito bacana. Os livros, quando nós criamos o livro, nós criamos essencialmente para trabalhar uma educação financeira para os jovens, né? O jovem, vamos dizer, aquele que seria o adolescente, que era na perspectiva futura. E quando a gente observou que, como nós somos professores, eu e a autora, a Cleo, que é minha esposa, está nos assistindo, quando a gente pensou nesse livro, a gente pensou para as escolas, que foi um livro didático, né? É um livro de não somente informação, mas como formação. E aí, quando a gente foi observar que, quando a gente ia para a escola, a gente viu que o professor precisava dessa educação financeira e o pai também precisava dessa educação financeira. Aí, quando a gente criou uma cartilha, através de quadrinhos, que foi o Ricardo e o Frederico, que foram autores, o Ricardo, eu queria dar um abraço fantástico, e o Frederico, que fazia parte do GEFAM e hoje está trabalhando no Banco da Amazônia, nos ajudou, a gente pensou em algo, como a gente levar de forma tão confortável a educação financeira. E aí, também, pensando as crianças lá embaixo, foi quando a gente precisou de um pedagogo, que foi a Cleomara, que eu digo, a Cleomara é a nossa Severina, ela é pedagoga e assistente social. E aí ela ajudou a gente a fazer o livro para a criança, lá da base, e hoje a Mara trabalha com educação financeira na escola, e a Cleonilda também trabalha em educação financeira na mesma escola. Então, isso daí, o livro, a gente foi no intuito de a gente fomentar e desenvolver mais, porque o que acontece muito? Às vezes as escolas, os professores pedem, no momento de formação, eles pedem aonde a gente vai ter referência? Está aqui o livro. Aqui, ó. Aonde que a gente Entendi. pode começar? Aonde a gente pode trabalhar? Então, o livro vai nesse aspecto. Alex, posso te chamar assim, Alexandre? Muito obrigado, Lógico, Alexandre lógico. Damasceno, por tudo que você fez aí. Vou chamar, o tempo está corrido, peço desculpas, mas vou chamar nosso querido Fernando Ribeiro.
Vou pedir para o pessoal que gostou, curtidas e continuem. Pede aí pro pessoal ficar com a gente, meu cara. Perfeito. Não, então pronto, a gente vai continuar, que aí eu quero escutar um pouquinho o Fernando, o que ele achou. Tá bom? Legal, vamos ver o que o Fernando tem para dizer. Um abraço. Certo. Um abraço, então, Cleiton. Abraço pro nosso amigão que tá aí, olha. Tá? Bernardo. Bernardo, Tchau, tchau. Viu, Bernardo? Um abraço, meu filho. Tá joia. Um abraço, Alexandre. Obrigado. Deus abençoe. Até mais. Muito obrigado também. E aí, galera? Hoje eu tô com o pessoal. Esse é Bernardinho. Vamos chamar nosso querido Fernando Ribeiro. Pessoal, a agenda do mês já vai sair. A agenda do mês eu não vou falar, vocês vão acompanhar nas nossas redes sociais. E vou também estar participando de um programa aí com o nosso querido Marcel Carrillo essa semana. Fernando, apareça, meu homem. Cleiton, tá me ouvindo? Você tem 3 minutos, eu vou falar um pouco da agenda, mas vou controlar um pouco você. Diz aí do programa com o Alexandre, que você gostou. Manda um abraço para ele. Eu não tô aparecendo aí para você, né? Tá aparecendo sim, tô vendo tá. você. Ah, tá, porque aqui para mim tá tudo escuro aqui. Estão perguntando, e aí, Bernardo? Dá tchau aí, Bernardo. E aí, tio, beleza? nosso produtor. Fala, Alexandre. Fala, meu caro Fernando. Fala o que você tem a dizer do programa do Alexandre. Mas é uma coisa, né? A gente vê assim, a gente pensa realmente que educação financeira é só uma questão de trabalhar o mau funcionamento, o mau uso do dinheiro. Mas hoje a gente traz o Alex traz uma reflexão de que existe uma necessidade maior para aqueles que não têm nem o pouco a ser administrado, né? É tão pouco que se vive aí, como ele colocou o valor, né? Eu até tomei nota aqui, né, que a relação que as outras pessoas que ele tem junto com ele, faz esse trabalho, que fazem a grande diferença, né? Então, assim, no tocante hoje, o Cleiton, a gente pensar que educação financeira, muitas vezes, não é só lidar com o dinheiro que está colocado de forma errada, né? E sim das pessoas que não têm quase nada para dizer que tem uma renda financeira, né? É mais, como o Alex colocou, é muito mais uma questão de sobrevivência, né? Verdade. E é difícil a gente tentar lidar, que nem foi feita uma pergunta, mas como é que você consegue, como ele colocou, mas como é que como é que eu vou organizar, como é que eu vou me organizar financeiramente aqui? Aí eu achei legal que ele colocou, não, peraí, primeiro você vai me contar qual é o seu segredo de como você sobrevive com tão pouco. Não, então, achei fabuloso isso. Né? Porque assim, não, nós precisamos estudar você para entender como é que você tem essa disciplina de viver com tão pouco. E aí a gente pega pessoas assim que tem aquela... você puxa lá para fazer uma planilha de despesas e tá aquele valor exorbitante, você fala, cara, como você consegue gastar tanto, né? E aí você vê os extremos das coisas, né? Você vê médios extremos. É perfeito, cara, R$230, cara. Olha, pensa como é que pode fazer isso. Me fala. É verdade. Mano, foi fabuloso. A gente agradece o Alexandre, na verdade, Fernando. Fernando, a gente está chegando nos minutos finais aqui do programa. Você vai ter programa Compreender essa semana, né? No dia 2, é isso? Tem, exatamente, com o Sérgio Milos aí. A gente vai estar falando mais um pouco sobre empreendedorismo. E vamos para cima aí, né? A Daniela está até comentando, tive essa experiência com rurícolas, né? Só tinham renda na época de safra, então, e como é que você faz? Interessante. É muito, muito forte, Alex. Olha, parabéns, cara. Parabéns por mostrar que não é nem só uma questão de organização, mas de adaptação à sobrevivência mesmo. Fernando estará com o nosso querido Sérgio Milhos. Eu também, nesse mesmo dia, no dia 2, vou estar fazendo um bate-papo com o nosso querido Marcel Carrillo. Vou estar falando lá no programa dele antes do seu, Fernando. Faço questão. Legal. Só para falar, Fernando, a gente vai ter uma invasão aqui no nosso programa de cariocas. Carlos Batalha, Bia Santos, Ronaldo Gotribe, Luiz Antônio Leal, Andréia Brasil Dória, Meire Cardeal de Salvador, Odete Reis de Suzano, Aretusa Zero e Cassiano Roisman. Então, a gente está preparando programas incríveis no próximo mês. Fernando, um grande abraço para você. Deus abençoe. Dá tchau, Bernardo. Fala, Fernando.